Olá, meus amados do terceiro ano. Tudo bem, turma 300? Tudo bem, turma 301? Que saudades de vocês. Estou aqui com um novo formato de videoaula. A gente precisa, né, tá mudando para não ficar na mesma mesmice. Mas estamos aprendendo com essa nova situação. Infelizmente, não tem como a gente estar olhando olho no olho presencialmente ainda para as nossas aulas. Mas precisamos confiar que vai passar, né? E a gente não pode ficar parado. Vocês estão aí continuando os estudos remotos. É claro que não é a mesma coisa de sala de aula, mas a gente precisa dar continuidade. Na semana passada, eu deixei para vocês a videoaula sobre as vanguardas artísticas. Eu sei que vocês já viram isso em literatura, agora a gente vai ver um pouquinho dentro da arte. O que foram essas vanguardas? Então, na semana passada, nós vimos, dentro do nosso conteúdo, né, do volume 2, que é o que nós começamos na semana passada, localizando aqui, focando aqui. E na semana passada nós iniciamos então as nossas vanguardas, né? Essas vanguardas que foram importantíssimas e elas tiveram um novo olhar a partir da Revolução Industrial. Então, na semana passada nós vimos e estudamos um pouquinho sobre o fauvismo, né, dentro das vanguardas europeias, e também sobre o cubismo. No final dessas vanguardas, quando a gente terminar de ver as vanguardas após a escola de Bauhaus, a gente vai ter um joguinho, uma aula para uns joguinhos que nós iremos fazer aqui, tá bom? É importante que vocês estejam com a apostila na mão, é importante que vocês estejam fazendo, né, em dia o trabalho de vocês para não acumular. E eu deixei na aula passada um filme como sugestão para vocês assistirem de nada mais, nada menos do que Charlie Chaplin. Assistiram? Eu espero que tenham assistido. Mas para quem não assistiu, eu vou deixar uma palhinha agora, tá? Para a gente acompanhar e para entender um pouquinho sobre o movimento que nós vamos estudar hoje, que é o futurismo, onde o Filippo Tommaso Marinetti foi o que deu o pontapé inicial. Então venham comigo para a gente assistir um pequeno trecho de Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Para quem assistiu ao filme, esse trecho que eu estou mostrando para vocês, né, é justamente quando ele está trabalhando na fábrica e com a Revolução Industrial tudo é mudado, né? Sai da manufatura e passa para as indústrias. E aí a vida torna-se uma correria. E é esse trecho, né, que está mostrando aí nesse pedacinho. Onde naquele período, né, não tinha nem... A gente vê que ele entra, bate o cartão, não dá tempo nem de descansar e já volta para o trabalho novamente. E ali todas as pessoas fazendo, né, o mesmo trabalho, aquela mesma rotina. Vemos aí a questão das legendas, né, que estão fora das telas, que era o cinema mudo. Charles Chaplin atuava não só como ator, como também diretor. Fantástico ele, né? Né? Aquela correria que a gente tem do dia a dia, faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra. E aí o filme ele vem justamente para poder mostrar, né? Quando a gente chega, principalmente nesse período que nós estamos passando aí, ele já chega no final, né? Do dia assim meio surtado, né? E você já ficou um pouquinho surtado com essa pandemia? Como vai ser, como vai fazer, e tanta coisa para fazer e às vezes dá uma surtada? Então o filme remete um pouquinho, né, o que a gente está vivendo hoje. Ó, né? Ele fica tão fissurado com tudo aquilo que ele tinha feito de apertar parafuso, que todo lugar que ele vê, ele quer apertar um parafuso, né? Até os botões das roupas passam a ser parafuso para ele. Até o momento em que ele vai para o hospício, né? Então, se você ainda não assistiu, assista, vale a pena, tá bom? É importante que vocês estejam aí fazendo as atividades em dia para que a gente tenha um sucesso na medida do possível dos conhecimentos que nós estamos adquirindo. E aí, nós vimos aquela correria, aquela agitação, né?
do Chaplin ali na fábrica, e todos os seus colegas apertando aquela produção em série. Então, essa produção em série, essa agitação, esse movimento, ele também vai ser refletido a partir de agora. Quando a gente vê, quando eu deixei para vocês as imagens do cubismo analítico e sintético, tinha aquela fragmentação das imagens. Então, o futurismo, ele vai herdar isso de Picasso. As imagens serão fragmentadas como se você estivesse quebrando um espelho. Mas acontece que no futurismo, as imagens agora, elas vão dar essa impressão de movimento, tá? As telas vão, quando a gente observa, elas terão o dinamismo. Então, vão mostrar um pouco dessa correria que a Revolução Industrial veio trazer para a gente, tá? Então, ele teve início na Itália, tá? Em janeiro de 1909, o Filippo Marinetti, ele publicou um manifesto chamado Manifesto Futurista, que era um panfleto. E nele ele reivindicava, ele propunha que aqueles artistas até então, eles ultrapassassem aquelas versões, né, aquelas visões renascentistas e renascesse para a modernidade. A modernidade que agora ela já não era mais, a vida já não era tão calma. Para poder também, isso poderia ser retratado, ao que ele propunha é que isso fosse retratado, pois com a eletricidade, os automóveis, o bonde, a cidade passou a ser mais barulhenta, né? Veio a energia elétrica, o rádio, o telefone, e a vida passou a ser mais agitada com a Revolução Industrial. Então, diante disso, a proposta dele foi para mostrar, através da arte, que a vida não era mais a mesma. Então, os futuristas, eles tinham como característica principal rejeitar uma arte para a elite. Eles queriam mostrar que as pessoas do cotidiano, com essa vida agitada que elas estavam tendo, elas podiam ser manifestadas através das casas simples, através dos movimentos, dos lazeres, dos ambientes que eles tinham, dos vestuários. Então, a arte futurista, ela não veio para a elite, ela veio para o proletariado, mostrando a vida mais agitada. Aqui embaixo, na apostila de vocês, por isso é importante que vocês estejam com a apostila em mãos, nós temos aí na página 11, tá? Essa tela que está aí, parte dessa tela. Essa tela, ela vem mostrando o dinamismo de um ciclista feito em 1913. E quando você olha, observando aí na sua, onde está o ciclista? É uma imagem estática ou dá uma impressão de movimento? Né? A gente precisa pensar que a movimentação é o que vai diferenciar o futurismo do cubismo, tá bom? Então, nós temos aí o Boccioni, né, ele fez essa tela chamada Dinamismo de um Ciclista, e a gente vê essa mesclagem de cores, mas a imagem, ela é fragmentada, que era ainda uma técnica, uma coisa do cubismo, né? As atividades em si, que segue nessa mesma página, eu vou deixar no post explicado, especificado direitinho, para que a gente possa fazer e dar continuidade na próxima aula, também em um dia para a correção das atividades, tá? Então, lá na página 12 de vocês, vocês têm mais uma tela futurista, tá? Eles procuravam retratar muito nas suas obras as cores, a energia, que era o resultado da movimentação da luz do dia. Lembra que os impressionistas, eles aproveitavam a luz do dia, porém numa técnica bem diferente? Agora, lá é através de manchas e borrões, agora, além das manchas e borrões, a gente vê também de forma geometrizada, tá bom? Então, a ciência, com as suas novas descobertas sobre o efeito da cor, a teoria das cores, aí a gente vai chegar aí também com a questão do raio-x, representação gráfica, e aí isso foi, o choque, a eletricidade, isso foi representado. Então, nós temos aí na página 12 de vocês, mais uma tela que aqui no meu slide está mostrando apenas a metade, mas na página 12 vocês têm a tela, a imagem toda, né? Essa tela, ela está mostrando aqui, ela está mostrando para vocês uma lady, né, passeando aí num cavalo, tá? Então, aí a gente pode ver que através das experiências futuristas, o Carlo Carra, que é o autor dessa obra aí, ele procura mostrar, registrar aí que essa impressão da luz
de uma pessoa andando a cavalo. Então, agora a gente começa a perceber nas obras que você precisa estar mais atento, e também tem assim, lá era só 2 cavalos, agora já tem a impressão do movimento, né, do cavalinho andando, do cachorrinho andando, tá? Então, é muito claro que a definição da luz vai dar aí um novo sentido às obras. Nós tivemos na época da Segunda Guerra Mundial, o Christopher, aliás, segunda não, Primeira Guerra Mundial, tá? Nós tivemos, Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí o Christopher, lá no finalzinho da página 12, o Christopher Nevinson, ele era um motorista de uma ambulância que prestava socorro para os soldados. Então, ele vendo tudo aquilo, ele resolveu retratar os conflitos de uma guerra, né? O terror de uma guerra, como Picasso fez com a tela Guernica que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, só que com realismo diferente, de forma geometrizada, ele também mostrava as prisões, as torturas físicas, as psicológicas e também as perseguições. Então, no início, nesse período aí da Primeira Guerra Mundial, ele resolveu mostrar os horrores da guerra. Então, na página 13 de vocês têm essa aqui, essa imagem dele, onde ele mostrou, né, os soldados sendo mortos no campo de batalha. Então, ele retratava com uma técnica cubista, mostrando através de uma série de pinturas. Ele sofreu, tá? Né, ele sofreu censura por causa dessas obras, falavam que elas eram desagradáveis, né, para se mostrar ao público aquela mesma coisa que o Picasso também sofreu. Mas aí a aclamação pelo seu talento só pôde vir após o término da guerra, tá? Um outro movimento que nós vamos ver é o dadaísmo, tá? O dadaísmo, ele foi um movimento que ocorreu entre 1914 até 45, passando por esse período, né, da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o período da guerra, aliás. E aí, após, né, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia um desenvolvimento tecnológico e científico. Então, com isso surgiu, como eu já falei antes, a questão do automóvel, do cinema. Então, surgiram, além dos futuristas, um movimento que propõe uma crítica cultural mais ampla, que também não mostrasse somente através das artes, mas através de modelos esculturais de passado e presente. Então, o clima era mais amplo dentro desse período da Primeira Guerra Mundial e também vai alimentar aí umas certas reações muito extremas por parte de vários artistas, inclusive o dadaísmo foi um. Então, uma curiosidade sobre o dadaísmo é essa aqui, é bom vocês marcarem na apostila de vocês, tá? Lá na página 13, ele foi criado em Zurique em 1916 e foi denominado dadaísmo. Sua origem é certa, tá? Porque tem várias divergências de explicações. Mas o termo criado por Tristan Tzara no café La Terrace, ou Terrace, ele fazia alusão ao vocabulário de um bebê. Há ainda quem diga que que esse termo Dada faz referência ao cavalinho de pau. Mas o mais conhecido é que veio do Dada, quando a criança está começando a falar. Então, para os dadaístas, a lógica e a razão, eles eram mostrados aí, impulsionados pela guerra. E entre os artistas principais, nós temos o Marcel Duchamp, tá? Que ele destacou, né, o Marcel Duchamp, mas outros também que vocês têm aí na página 18 de vocês. É bom vocês marcarem, inclusive, dentro da pintura, dentro da música, o Tzara, né, ele vai ser, como poeta, ele vai ser ovacionado nesse período também. Então, lá na Suíça, nesse período aí, eles se reuniam no Café Voltaire e dali surgiu essa ideia de fazer performances, tá? Que vão misturar música, leitura de poemas, produção de pinturas e esculturas. Com certeza vocês já viram também o dadaísmo com a Gerliane em literatura. Então esse movimento se expandiu por Nova York, Barcelona, Paris, Berlim e eles ficaram conhecidos, esses integrantes que estão aí na página de vocês, ficaram conhecidos mundialmente. Em 1922, através das divergências externas, eles separaram, né? Havia divergência de opinião dentro do próprio grupo, acabaram se separando. E aí cada um começou a produzir as suas próprias obras, né? Tendo as suas características diferentes. Isso aqui é um fazer artístico que está na página de vocês. É uma explicação porque vocês têm uma atividade lá na página 19
que é um fazer artístico. Aí tem esse poema, pegue o jornal, pegue a sua tesoura. Escolha um jornal no artigo do tamanho. É um poema dadaísta que foi feito, né, por Tristan Tzara. E aqui, inspirado, tá, nesse poema aqui, foi criado esse poema aqui do lado, inspirado no modelo fornecido pelo poeta, tá pedindo para que vocês criem um poema dadaísta. Por enquanto, essas atividades aqui nós não iremos fazer no momento, não. Eu vou deixar para quando a gente terminar a unidade e juntar todas as atividades e fazer, ok? E aí o surrealismo, meus amores, ele vai ficar para a próxima aula, tá? Que aí, hoje, nós vimos mais dois movimentos, que foi o futurismo e foi o dadaísmo, tá? Eu vou deixar para vocês algumas orientações, tá? Para as atividades para vocês fazerem para a próxima aula. E uma delas é a pesquisa sobre... Vocês deverão fazer para mim uma pesquisa, vou falar rapidinho aqui, que é uma pesquisa sobre surrealismo e Bauhaus, que foi uma escola de arte alemã, tá bom? Lá vai estar tudo explicadinho para vocês, o que vocês precisam. E mais uma vez eu gostaria de relembrar, tem gente que não me mandou a foto, tá? Que foi a atividade lá do nascimento da fotografia. E também já podem me mandando aí um desenho que eu pedi para vocês criarem uma obra baseado, a maioria gaguejando de novo, baseado aí nos movimentos da vanguarda europeia. Alguns me mandaram, não vou citar nomes aqui, mas eu estou aguardando, tá bom? É preciso, já falei isso uma vez com vocês, porque eu tenho a tabelinha onde vou marcando as atividades. Um beijo para vocês, muita saudade, cuidem-se, façam tudo com calma, serenidade, tranquilidade, mas com muita responsabilidade, tá bom? Vocês são os responsáveis diretos agora por essa disciplina de estudo de vocês. Eu fico aqui no cantinho da minha casa, necessidade no momento, fiquem com Deus e façam cada uma a sua parte. Ó, um coraçãozinho para vocês. Eu vou tentar, tá? Ó. Fiquem com Deus, tá?